Olá, tudo bem? Aqui Engenheiro Ademar, responsável pela Confortec. Hoje estamos aqui de volta para falar mais um pouco sobre o nosso movimento solar sustentável. Não sei se vocês já captaram a ideia. Nosso objetivo é transferir os benefícios da tecnologia do aquecimento solar de água para que você, consumidor final, instalador ou simpatizante da área, compreenda o processo e compreenda a tecnologia, funcionalidades e também tenha um conhecimento para verificar se o equipamento instalado na sua casa funciona de forma adequada ou pode ser mais eficiente. Essa tecnologia ela é consagrada no mercado, pelo menos 30 anos ela já está em operação e a gente tem visto uma demanda crescente nesse mercado. E nosso objetivo, a vontade da Confortec, a missão da Confortec é divulgar a tecnologia para que ela se torne mais viável, tenha uma demanda maior e assim o preço mais acessível, para que possa chegar em mais e mais residências. E nossa visão é encontrar um coletor solar instalado em cada telhado. Os benefícios da tecnologia são inúmeros. Em primeiro lugar, conforto. Você vai ter o benefício do conforto da água quente sem gastar recurso financeiro. Por exemplo, o sol cruza sobre o seu telhado todos os dias e o sol não cobra aluguel no final do mês por passar na sua casa. Então, nada mais coerente do que você extrair a tecnologia, a energia do sol para o seu benefício próprio. Para isso, precisa ter então um equipamento adequado instalado na sua casa e com a funcionalidade que você deseja. Então, nosso objetivo, como já repeti umas 2 vezes, é que você entenda desse processo e também seja um adepto dessa tecnologia. Está certo? Hoje nós vamos falar sobre o boiler em nível. Antes de nós começarmos nosso desenho, nossa ferramenta mágica aqui, nós vamos escrever aqui qual é o nosso movimento. Então, o movimento aqui é movimento solar sustentável. O movimento solar sustentável, o que é esse movimento solar sustentável? É levar essa tecnologia para todo mundo que tem interesse, de forma espontânea, prática e simples, para que todo mundo saiba como que funciona sem papas na língua, está certo? Então, desmistificar a tecnologia para que ela alcance mais e mais consumidores. Aqui vamos colocar os dados da Confortec, www.confortec.com.br. E o nosso contato WhatsApp 54981121637. Hoje nós vamos falar então sobre o boiler em nível. O que é o boiler em nível? O boiler em nível, ele nada mais é do que um boiler em desnível com um detalhe. Ele tem uma saída adicional a meia altura para facilitar algumas situações onde a instalação não permite a instalação em desnível. Então, vamos aqui fazer essa representação no boiler da marca Comeco. Importante ressaltar também que nós não temos, esse nosso movimento é espontâneo, a gente não é patrocinado por nenhuma das marcas. Então, nós usamos o da Comeco por acaso para facilitar nossa apresentação, que tem umas imagens bem interessantes. Conhecemos o produto e é um produto de qualidade, e então vamos aproveitar que é um dos nossos fornecedores, fazer um merchan aí para a marca, está certo? Então, o boiler em nível ele tem
um acesso adicional a meia altura. O que aconteceria se eu tivesse esse acesso a meia altura com uma circulação de água quente? A água quente ela tem um gradiente de temperatura aqui internamente. Vamos representar ela com uma linha inclinada aqui. Nesses sentidos assim. Vamos colocar laranja aqui. E vamos apagar esta aqui. Vamos desenhar um XY aqui. O que acontece dentro do boiler com ele funcionando em circulação natural ou circulação forçada? A água quente ela se concentra na parte mais alta do boiler. Então eu vou ter um gradiente aqui dentro, vamos dizer aqui que aqui seja meia altura e aqui seja o nível máximo no boiler. Então o gradiente normalmente fica em torno de 10 graus dentro de um boiler de 70 centímetros de altura. Aqui seria aqui seria 40 graus na parte inferior. Aqui na meia altura seria 45 graus. E aqui na parte mais alta, 50 graus. Isso num dia que a temperatura máxima chega a 50. Vai ter algum dia que vai chegar a 80, daí seria 75 a meia altura e 70 aqui na parte mais baixa. Então sempre existe um gradiente. O que aconteceria se eu consumisse a água do boiler nessa posição aqui do meio? A água ela não estaria na temperatura máxima, eu estaria consumindo ela a 45 graus. E esse boiler, então, ele tem um pescador interno, que seria uma articulação nesse ponto aqui, com uma haste que vai pegar a água no ponto mais alto, uma haste com uma boia. Vamos representar uma boia aqui com uma cor azul. Desculpa aqui, perdão. Vamos voltar aqui, engrossar essa linha. E essa saída, então, ela tem um pescador articulável nessa posição interior e com uma boia na borda, uma boia de algum elemento leve, para que faça essa peça acompanhar o nível da água dentro do boiler. Então, aqui seria uma boia que suportaria esse braço dentro do boiler. Quando o nível da água baixa, essa haste aqui ela muda de inclinação, então ela vai acompanhar o nível da água até o limite mínimo, que seria a meia altura. Se baixar então o nível aqui, ela não puxaria mais a água para fora, está certo? Então, boiler de nível, ele nada mais é que um boiler em desnível com um acesso adicional com uma haste que chama de pescador, que vai pegar a água no seu ponto mais alto, justamente para pegar a água com uma maior temperatura e não levar ao consumo uma água a meia altura, a meia temperatura, está certo? A instalação, então, vamos para a segunda parte, que é o nosso objetivo principal. Aqui a ideia seria, então, explicar o que é um boiler em desnível. Vamos apagar esse gradiente agora. Então, vamos para a instalação. Aqui vamos reposicionar a caixa d'água, vamos subir ela um pouquinho aqui e aumentar um pouco o tamanho dela. O boiler, vamos encolher ele um pouquinho para facilitar a nossa apresentação aqui.
Então a caixa d'água estaria num nível em um telhado. Vamos fazer uma coisa mais fácil que fica mais compreensível. Vamos considerar que exista uma laje em uma casa nessa altura aqui. Então essa casa ela tem uma altura da cumieira baixa. Vamos dizer que seja dessa posição aqui. E eu gostaria de fazer a minha instalação em circulação natural. O que eu preciso fazer? Eu preciso elevar a minha caixa d'água para que eu encontre altura suficiente para fazer a instalação do coletor em circulação natural. Então, essa é a vantagem, você pensar em um boiler em nível. Eu poderia colocar essa caixa d'água nessa posição aqui, e o boiler, eu instalaria ele do lado da mesma altura, de modo que ele fique afogado aqui. Para conseguir instalar esse coletor aqui na beira do telhado, na parte externa aqui, vamos desenhar ele aqui. A ideia seria colocar ele na horizontal, inclinado para o lado norte, mas em cima do telhado. A ferramenta aqui não me permite desenhar ele desse formato, mas vamos fazer uma coisa assim, então, que facilita um pouco a nossa vida. Vamos desenhar ele aqui, o coletor, para que você possa entender, olhar ele de frente, como fosse olhar o boiler. Borracha aqui, aqui. E os tubos ficariam então aqui assim, nessa posição aqui. Está certo? Então, o que eu consegui fazer aqui com esse boiler em nível? Eu consegui transformar a minha instalação uma instalação em circulação natural. Eu não vou precisar de um sistema forçado para circulação de água. E isso facilita muito a minha vida, considerando que eu possa circular naturalmente essa água. Está certo? Então, nesse coletor aqui eu faço a conexão agora como se fosse um sistema de circulação natural por termosifão. Uma vez que eu consigo fazer a saída do boiler, acessar o coletor e o retorno do coletor, fazer ele em nível ascendente. E essa circulação aqui ela é propícia muitas vezes em função da segurança e também o investimento, porque é um investimento menor e uma necessidade de manutenção futura também menor, uma vez que não existe uma circulação forçada, uma bombinha, nem um controlador para fazer esse acionamento. Está certo? Então, o objetivo aqui seria simplesmente usar um boiler de nível para compensar a diferença de altura da minha cumieira, para permitir a instalação em circulação natural. Está certo? Então, em resumo, então, quero que vocês compreendam que a opção do boiler em nível, ela é para situações em que eu não tenho altura para a instalação em gravidade. Em resumo, seria essa a vantagem do boiler em nível. A instalação do coletor aqui, o sistema, você vai acessar a aula número 1, a aula 1 da instalação do sistema de aquecimento solar em desnível. Lá a gente explica passo a passo de como que faz a instalação de um sistema de aquecimento solar a partir do zero. Então aqui o objetivo era simplesmente explicar
a finalidade e a vantagem de um boiler em nível. Muito obrigado pela atenção e nos veremos nas próximas aulas.